nossa intimidade com o Senhor. Quero lembrar aos irmãos e fazer com que aqueles que não conheçam possam conhecer. Nós precisamos também de ter alimentação. Precisamos estar alimentados para prosseguirmos na jornada cristã. E nada melhor para nos alimentar do que a palavra de Deus. Deus fala de forma audível e claramente. Isto é uma verdade incontestável. Creiam ou não, Deus fala e fala a todos. Igualmente fala a todos. Eu já ouvi um testemunho e li também sobre esse testemunho. Creio que alguns irmãos já tenham lido também e ouvido. É um testemunho de missões mundiais. E fala justamente sobre a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus e como Deus fala a qualquer pessoa, não somente a crente, mas Deus fala. E é importante que estejamos com os ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem a nos falar. Falando sobre isso, o tema da nossa igreja para esse ano qual é? O que Deus falou com você hoje. Isso, o que Deus falou com você hoje. O que Deus falou com você hoje. Ele fala, então o que Ele falou contigo hoje? Não importa o que Ele falou com A, com B, com C, com D, com fulano, com ciclano, mas o que Deus falou com você hoje. E Deus tem falado desde manhã, irmãos. Desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, Deus está falando contigo. Mas é importante sabermos o que Ele está falando conosco. O que Ele está falando comigo? Diz o testemunho que certo jovem muçulmano, residente de uma das mais regiões tradicionais, radicais do islamismo, ganhou uma Bíblia de um missionário. E ele ficou muito contente em ter ganho aquela Bíblia. Por que ele ficou muito contente? Não porque ia lê-la, porque não era esse o objetivo. Ele era muçulmano convicto, tinha toda a sua parentela, região, amigos, vivia no islamismo já há algum tempo, mas ele ficou feliz porque as páginas daquele livro eram muito delicadas e finas e propícia para enrolar cigarros e baseados. E ele ficou muito feliz, porque na região dele, aquele tipo de papel era muito caro. E ele então encontrou uma grande utilidade para aquele livro. E começou então a rasgar e fazer dele cigarro, baseado, e assim foi utilizando a Bíblia. Até que em determinado dia, à noitinha, ele rasgou um pedaço da Bíblia para fazer mais um cigarro, mas foi chamado por um parente para falar sobre alguma coisa. O assunto prolongou e quando ele voltou, já voltou para a cama e se foi dormir. E ficou rolando de um lado para o outro, rolando de um lado para o outro, não conseguia dormir, estava com uma insônia, até que ele estava no bolso, sim, papel. Guardei o papel, porque o papel era importante, guardei o papel, quando ele foi, só vou dar uma vida aqui. E leu. Naquele pedacinho de papel da Bíblia, ele encontrou um Salmo 43, verso 8, e dizia o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que confia no Senhor, ou que nele confia, ou que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. E aquilo ficou na mente dele, ele adormeceu. No dia seguinte, o que veio à mente dele? Provai e vede que o Senhor é bom. Como é abençoado, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E isso ficou durante 3 semanas. Essas palavras não saíam da cabeça daquele jovem. Até que ele disse: olha, eu vou procurar um crente para que ele possa me explicar o que significa estas palavras. E procurou um crente ali naquela cidade, encontrou e disse: olha, eu quero saber o que diz essas palavras. O crente, aproveitando a oportunidade, falou do plano de salvação para aquele jovem. E Cristo veio para salvá-lo. Ele foi para casa e naquela noite orou, entregando a sua vida a Cristo Jesus. A vida daquele jovem, aos olhos humanos, era boa.
A partir daquele momento, a vida daquele jovem passou a ser, aos olhos humanos, uma desgraça. Porque ele foi expulso da família, expulso da cidade e sem local para ficar. Hoje, esse testemunho dado por ele é pastor lá nos Estados Unidos, refugiado, mas feliz, casado com os seus filhos, educando-os na palavra do Senhor. E tudo começou com a entrega de uma Bíblia, que foi utilizada para enrolar cigarros e baseados. Deus fala, e Ele fala a qualquer pessoa, e quando a pessoa dá ouvidos a Deus, essa pessoa é separada do mundo. A palavra de Deus, ela faz distinção entre um e outro, mas é necessário dar ouvidos à palavra do Senhor. Mas não é só um ouvido, não é só ouvir por ouvir. Hoje eu vinha no carro com a minha família para a igreja e eu vi algumas classificações de crentes. E eu pesquei uma crente chiclete. O que é crente chiclete? É aquele que mastiga a palavra de Deus, mas não engole, joga fora. O crente chiclete é aquele que do Velho Testamento, chamado fariseus e doutores da lei, que examinavam as Escrituras, mas não se submetiam às Escrituras. Ouvem a palavra do Senhor através da televisão, através da mídia, vem à igreja de vez em quando, ouve a palavra de Deus de um amigo, de um vizinho, de um colega de trabalho, mas não engole, não vivencia a palavra do Senhor. Há aqueles, entretanto, que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Ouvem e obedecem sem questionar, sem duvidar, sem colocar mais ou algum ponto de interrogação. Cumpre a palavra do Senhor. Os que ouvem e obedecem a Deus, amam a Deus. Há aqueles que ouvem e não obedecem ou rejeitam a palavra de Deus, significa a mesma coisa. Ouvir e não obedecer e rejeitar a palavra de Deus é a mesma coisa. Esses não ouvem, não amam ao Senhor. Esta é a linha divisória que percorre toda a história da humanidade. A palavra de Deus, ela divide a humanidade em duas grandes categorias. Há aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, são chamados os justos, e aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a obedecem, ou rejeitam a palavra de Deus, são chamados de ímpio. Os irmãos conhecem o Salmo número 1, e o Salmo número 1 é um excelente exemplo desta divisão de pessoas ou de categoria de pessoas. Vamos lá no Salmo 1 para que os irmãos possam lembrar. Amém? Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a vida, ou a categoria A. Qual é essa categoria? Aqueles que ouvem a palavra e obedecem, praticam a palavra. Então, esses são aqueles que vão prosperar, são os justos. Agora, os ímpios, versículo 4: não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Uma das grandes lições da palavra de Deus é que existem duas maneiras de viver. Quais são essas duas maneiras de viver?
Àquela que ouvimos a palavra e obedecemos, ouvimos a palavra de Deus e obedecemos ao Senhor, e somos prósperos, somos bem-aventurados, somos felizes, independentemente das circunstâncias. E há aquela outra que não conhecem a Deus ou não querem conhecer a Deus e ouvem a palavra ou rejeitam a palavra. Esses certamente terão um destino trágico, pois tanto uma categoria quanto a outra categoria recebem o produto da sua fé aqui neste mundo e no vindouro. Alguns pensam que o castigo, a dificuldade, a disciplina espiritual virá apenas na vida além do túmulo. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Você já começa a viver a vida eterna, a bem-aventurança, no exato momento em que crê em Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Tu és um bem-aventurado, tu és abençoado, tu és filho do Deus Altíssimo, a partir do momento que crê em Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador. E já começa a desfrutar das benesses de estar em comunhão com o Senhor. Talvez os irmãos possam estar perguntando, mas existe crente que fica triste, vive uma vida acabrunhada, olhando apenas para baixo, com os ombros caídos. Por que existem crentes assim? O que falta nesses crentes, amados? A visão espiritual. Ainda estão focados com a visão carnal, a visão deste mundo. E quando olhamos para este mundo de forma crua e nua, o que vemos? O que vemos de bom? Para onde caminha este mundo? A palavra de Deus diz que o mundo perece com o maligno. Então não vemos muita coisa de bom. Se temos alguns instantes de felicidade ou de vislumbre de alguma luz, é apenas minutos. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, olhamos para a glória do Senhor, podemos enxergar o nosso Deus, podemos enxergar o corpo que nós receberemos, um corpo santo, um corpo transformado, maravilhoso. Quando olhamos o nosso destino, é através dos olhos espirituais. Então louvamos e glorificamos a Deus. É maravilhoso, é muito bom pertencer a esta categoria de pessoas que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, porque confia no Deus da palavra. No capítulo 16, verso 13 do Evangelho de Lucas, Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. E Jesus veio revelar o reino de Deus. Quando Jesus vem a esta terra, ele vem revelar o reino de Deus. E o que consiste o reino de Deus? A palavra de Deus diz que de Deus é o mundo e tudo aquilo que foi criado. A Deus pertence o universo, Deus pertence o mundo, Deus pertence às pessoas. Dele é tudo e todos. Então, dentro deste reino que pertence a Deus, existem aqueles súditos que fazem a vontade de Deus e os súditos que não fazem a vontade de Deus. Quando Jesus fala que não podemos servir a dois senhores, porque iremos magoar ou odiar a um e beneficiar o outro, está estabelecendo, olha, você pode servir a Deus, pode submeter-se ao meu senhorio, ao senhorio divino, ou se governar a si mesmo. Você pode submeter-se à minha palavra ou conduzir-se através da sua própria palavra. Mas em ambos os casos há consequências. Se nos submetermos ao senhorio de Cristo Jesus, a consequência é a vida eterna, a glória do Senhor. Se não quisermos nos submeter ao senhorio de Cristo Jesus e nos conduzirmos como nossos próprios senhores, o nosso destino é o inferno. Lá em Lucas também, capítulo 8, verso 21, Jesus fala que ele está pregando, está com os seus discípulos, não só com os apóstolos, mas com todos os seus discípulos, e chega alguém e diz, olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo lhe falar.
E Jesus fala então para aqueles que estão a ouvir que a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs eram aqueles que ouviam a palavra de Deus. Então Jesus se identifica mais com aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam do que com os seus próprios familiares consanguíneos. Nós, povo de Deus, vós, povo de Deus, tem como definição precípua como grupo que ouve a Deus e obedece. Amém, irmão? Os irmãos entenderam isso? Nós, eu e você que já é crente em Cristo Jesus, que já fez a sua decisão entregando a sua vida a Cristo Jesus e vive esta vida cristã, você é povo de Deus. E sendo povo de Deus, a sua definição precípua, o princípio da sua definição é: você ouve a palavra de Deus e a pratica. Ora, se é importante ouvir a palavra de Deus, e Deus faz distinção entre aqueles que ouvem e os que não ouvem, como é que o ímpio vai ler a Bíblia? Se a Bíblia ela é a palavra de Deus, como é que o ímpio vai ler a Bíblia? Vamos pensar. Se para o crente, para nós crentes, é difícil ler a Bíblia, se eu fizer a pergunta: quem lê a Bíblia todo dia? Alguns não levantaram a mão, porque acha difícil, ou acha complicado, ou simplesmente não lê. Se o crente tem dificuldade de ler a Bíblia, alguns crentes têm dificuldade de ler a Bíblia, quanto mais o ímpio. Como é que o ímpio vai ler a Bíblia? Como é que o ímpio lê a Bíblia? O ímpio lê a Bíblia? Pense. Não responda. O ímpio lê a Bíblia? Vamos ver um texto dele. 2 Coríntios 3:3. Rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. O que diz para mim? Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não por tinta, mas por Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Isso. Como é que o ímpio lê a Bíblia? Através de nós crentes. Nós crentes somos a carta de Cristo Jesus. Quando o ímpio olha para a nossa vida, ele está lendo a palavra de Deus. E veja só como é que é curioso. Não sei se os irmãos já tiveram passado por essa experiência, mas veja como é curioso. Eu já tive algumas conversas, lógico, converso com várias pessoas, e o ímpio sempre, de vez em quando, gosta de citar a Bíblia. E geralmente cita errado. E eu fico pensando: não, isso está lá na Bíblia. Está mesmo? Aí puxa, não está não. Não está lá não. Eu acho que não está. Isso não está. Mas por que aquele indivíduo chegou a essa conclusão? Ele leu a Bíblia? Não. Ele viu isso aonde? A gente. Antigamente, bem antigamente, como é que eram chamados os crentes? Os Bíblias. Então, nós somos a carta de Cristo. Se nós não lermos e não dermos um testemunho eficaz, aqueles que nos leem vão interpretar errado. E o sangue deles está onde? Nas nossas mãos. Então precisamos ler a palavra de Deus, ter sensibilidade de ouvir e viver esta palavra. Porque vivendo esta palavra, vamos estar testemunhando para aqueles que estão ao nosso derredor. Eles lerão a Bíblia através da nossa vida, através da nossa experiência, e chegarão a Cristo através do nosso testemunho. É justamente isso que Jesus fala lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Os que não são ovelhas do Senhor não ouvem a voz do Senhor. Como Jesus mesmo disse: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então, é importante, irmãos, vivermos esta palavra. Porque se vivermos esta palavra, estamos, primeiro, demonstrando que amamos a Deus. Nós amamos a Deus. E é importante demonstrar que amamos a Deus. Para quem? Não é para Deus. Não é para Deus. Deus conhece o nosso coração, não precisa demonstrar nada. Para quem que é importante demonstrar que amamos a Deus? Para nós mesmos. Por que para nós mesmos? Hoje eu estou cheio de porquê, né? Vou parar com isso. Mas por quê? Por quê? Devemos demonstrar para nós mesmos que amamos a Deus. Amados, quando estivermos numa situação ruim, e todos nós vamos vivenciar situações ruins, situações que nos levam às lágrimas, situações que nos fazem o coração tremer, situações que não nos dão força nas pernas, não tiram-nos o ânimo de caminhar. O que virá na nossa cabeça? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a pergunta que fica batendo na nossa cabeça: eu amo a Deus? Fazer que nem chão. Eu amo a Deus. Por isso que é importante você saber que você ama a Deus. E eu vou saber que eu amo a Deus quando cumpro a palavra dele. Cumpro a palavra. Quando eu cumpro a palavra, eu sei que eu amo a Deus. Por que eu sei? Porque está escrito: aquele que cumpre, ama a Deus. Aquele que ouve e pratica, ama a Deus. Então, se eu ouço e pratico, eu amo a Deus. Eu me encaixei nessa categoria, amém. Amém. Quando vier as tribulações, as adversidades, aquilo que faz meu coração tremer, que me tira o ânimo, diz: não, eu amo a Deus. Eu sei que todas as coisas, inclusive esta é para o meu bem. Não é para a minha destruição, é para o meu bem. E eu vou esperar no Senhor, porque eu sei que há crescimento, há amadurecimento, há desenvolvimento para a minha fé. Então é diferente, irmão, quando encaramos isso. A palavra de Deus, ela faz distinção, faz separação, tira o homem do mundo e coloca o homem na perspectiva de Deus. A palavra de Deus faz distinção, ele tira o homem do mundo e dá a visão a este homem, uma visão espiritual. A palavra de Deus faz distinção, tira o homem do mundo e dá-lhe um coração cheio do Espírito Santo para viver neste mundo de acordo com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também faz distinção entre crentes. Separa crente do outro crente. Separa o crente carnal do crente espiritual. Ela separa o joio do trigo, o velho homem do novo homem. A palavra de Deus faz isso. Vamos lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Os irmãos sabem isso de cor e salteado, não sabem? Mas é bom ler para refrescar a nossa memória e não tropeçarmos em alguma palavra. O que seria tropeçar em alguma palavra? Falar coisa que não está aqui escrito. Gálatas capítulo 5, verso 19. Aqui está a distinção entre um crente e outro crente, o crente carnal e o crente espiritual, o joio do trigo, o velho homem do novo homem. Como é o velho homem? Como é o joio? Como é a velha criatura? Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas. São características de quem? Da carne, do velho homem, do crente carnal.
É interessante como a crente diz: eu não bebo, não fumo, mas tem inveja, se deixa tomar pela inveja, se deixa tomar pela ira, se deixa tomar por outras facções, se deixa tomar, sabendo que está errado, sabendo que é errado. É pecado, é coisa da carne. Eu não sou idólatra, eu não tenho feitiçaria, mas cria uma inimizade por qualquer coisa. É inimigo de tudo e de todos. A crente que olha para o espelho é inimigo dele mesmo. Eu estou te detestando hoje. Como é que pode isso, Deus? É impressionante. Mas sabe que está errado. E por que continua nisso? Porque é o crente carnal e a palavra de Deus faz distinção. Esse crente é carnal, esse crente é carnal. Vai para onde o crente carnal? Não tem desculpa, não tem desculpa. Mas também fala sobre o crente espiritual, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não a lei. Então a palavra de Deus, ela faz distinção entre o homem, entre o outro homem. Este é crente, aquele não é crente. A palavra de Deus faz distinção entre crente e crente. Olha, esse é crente espiritual, esse é crente carnal, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela age, é um instrumento divino de distinção. Mas esse instrumento divino que separa, faz separação, o faz de maneira cirúrgica. De maneira cirúrgica. Como é que ela faz isso? Ora, ela separa o bom do mal, separa o certo do errado. Como é que ela faz isso? Faz através de a simbologia de uma espada afiadíssima. Esta é a palavra de Deus. Ela revela de forma clara a horrenda face do pecado, mas não revela apenas de forma clara a horrenda face do pecado, mas revela também as suas desgraçadas consequências. Por isso que a palavra de Deus é comparada a uma espada afiadíssima, uma espada de 2 gumes, porque ela revela de forma clara, ela não faz carinho, ela penetra, ela rasga, corta contundentemente. E Satanás, ele sabe disso. Sabe muito bem disso. A estratégia de Satanás, desde os primórdios do tempo, é suavizar a palavra de Deus. Suavizá-la. Diz: não é bem isso, não é bem assim, não. Os irmãos lembram Gênesis capítulo 2? A ordem que Deus dá ao primeiro casal. Eles estão lá, Deus criou o primeiro casal, colocou eles no jardim do Éden e falou: olha, de tudo isso vocês podem comer à vontade, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que dela comer, certamente morrerá. Resumindo, comeu dessa árvore, morre. Comeu, morre. Ponto. Esta foi a orientação. No capítulo 3, Eva, passeando pelo jardim, tem um encontro com Satanás. E o que Satanás faz? 3, versículo 4. O que ele faz? Certamente não morrerás. Qual foi a ordem? Se comer, morre. O que Satanás fala? Certamente não. O que Deus quer o que Deus não quer é que vocês sejam como Ele. Conheçam o bem e o mal. Suavizou o quê? A palavra de Deus. Suavizou. Ela foi lá e deu a seu marido. Qual foi a consequência? Foram expulsos, afastados da presença de Deus. A morte, o pecado entrou no mundo. A palavra de Deus continua a mesma, irmãos. Ainda hoje, o homossexualismo é abominável ao Senhor. É abominável a Deus. Está escrito isso. Levítico. Está escrito: o homossexualismo, o lesbianismo é abominável a Deus. O que Satanás faz? Suaviza. Não, Deus é amor. Sendo amor, ele tem que permitir o amor entre pessoas.
Adultério é pecado. Falso testemunho ou fofoca é pecado. Está no decálogo. Não está no decálogo? Os irmãos lembram? Não adulterarás. Não darás falso testemunho. E fofoca é falso testemunho. Mas Satanás vem e suaviza a palavra de Deus. Todo mundo faz, rapaz. Está dando mole, isso ali, larga, depois está tudo bem. Suavizando. Você está carente, coitado ou coitada. Aproveita. Depois, deixa falar. E é assim que o pecado age. Dá uma mordidinha, deixa falar, depois ninguém sabe. Traz consequência. Traz consequência. Pior das consequências. Igreja, Jesus morreu, ressuscitou para fundar a igreja. Nós somos resultado do sacrifício vicário de Cristo Jesus. O milagre da ressurreição somos nós, igreja do Senhor, gloriosa. E Satanás diz o quê? Igreja, tem pecador pior do que lá fora, rapaz. Camada de pecador, falso, hipócritas. Está querendo que você seja igreja, vai dar dinheiro com o pastor. É um cara da rico, olha lá. É o que Satanás faz. Veja como é gostoso o pecado, vai entrar na igreja e vai poder fazer mais isso. Tenta suavizar, transformar a palavra do Senhor. Mas a consequência, irmão, é esta. A consequência é horrível. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas a palavra de Deus ela é realmente uma espada afiadíssima. Ela desafia, ela faz com que as pessoas olhem e tomem uma decisão. Ou brigue, discuta ou fuja. É interessante quando nós começamos a falar sobre a palavra de Deus num ambiente que não é cristão. Você começa a falar a palavra de Deus, eu achava que era minha empolgação, por isso que as pessoas reagiam do jeito que reagiam. Eu disse, cara, estou falando demais. Ou estou muito empolgado, por isso que as pessoas estão reagindo assim. Mas não é não. É o efeito da palavra de Deus. O efeito da palavra de Deus. Quando você entra num ambiente que não é cristão com a palavra de Deus, é como se você entrasse com uma espada. A espada hoje é uma ilustração fora de moda. Não é nem fora de moda. Mas vamos supor se alguém entrasse aqui com um fuzil. Os irmãos iam prestar atenção em mim? Com certeza não. Ia começar a olhar assim. Mas a pessoa entrou só para poder assistir o culto. Não quer fazer mais nada. Mas ele está carregando um fuzil. É assim com a palavra de Deus. Você entra num ambiente que não é cristão e começa a falar sobre a palavra de Deus, é esse impacto que ela produz nas pessoas. Tem pessoas que se armam e vai acontecer alguma coisa. Prepara para a discussão. Outras fogem. Não querem saber disso, não vou sair fora. É a mesma coisa quando entramos com a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos crentes que estão guardando a espada. É embanhar mesmo, né? Embanhar. Estão guardando. Estão tentando falar de outra forma para não ofender, para não ter chateação ou briga. Mas não tem como, irmãos. Um fuzil é sempre um fuzil. Uma espada é sempre a espada. A palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. E por estarmos nos calando como crentes em Cristo Jesus, não estamos anunciando como deveríamos anunciar, estamos nos omitindo. Satanás está cada vez mais proliferando, crescendo nesse projeto dele de nos calar a palavra de Deus. Quando eu fazia seminário faz algum tempo, eu andava de trem. Acabava a aula do seminário às 10 horas da noite, depois de um dia todo de trabalho, e tendo que voltar para casa, eu pegava o trem em São Francisco Xavier, soltava em Cascadura, para pegar o 725 ou o 781. O 725 já nem existe mais.
o 181 para soltar na fazenda Botafogo. Às 6 horas estava no quartel de novo. E assim era a batida do dia. Mas saía do seminário cansado, saía aquela turma e ia pegar o trem. Um vagão, quase, ou 2 vagões do trem, era ocupado por seminaristas e iberistas. E era um louvor fantástico. Começava-se a cantar, louvar ao Senhor, entoar louvores, e o vagão via que era fogo puro. Via muito, sabe, você saía do vagão renovado, com o espírito realmente renovado. E hoje, irmãos, de 5 em 5 minutos, pode parar em qualquer estação de trem, você para na estação de trem e fica ali sentadinho ali, 5 em 5 minutos, é proibido qualquer manifestação religiosa dentro dos vagões, é proibido qualquer manifestação religiosa dentro dos vagões. Como é proibido vender coisas dentro dos vagões, como é proibido pedir coisas dentro dos vagões. Mas o que nós mais vemos dentro dos vagões dos trens é pedinte e camelô, vendendo coisas lícitas e ilícitas. Não importa se o trem está cheio ou se está vazio, eles estão vendendo. Mas crente obedece o quê? Às leis. Então dentro do vagão não tem mais pregação da palavra. Na Rússia, o presidente Putin instituiu agora várias leis. Não se pode mais conversar sobre a palavra de Deus, senão é multado. E se insistir, vai preso. Se for turista, paga a multa. Se não paga a multa, vai preso. Satanás está trabalhando. E nós, como crentes, precisamos também trabalhar. Quando nos calamos, irmãos, quando não utilizamos a palavra do Senhor, quando não vivemos esta palavra de Deus, tentando suavizá-la para que ela soe aos ouvidos daqueles que nos ouvem de forma maravilhosa, de forma tranquila, sem apontar, sem manifestar a aparência do mal ou o pecado, estamos convidando aquelas pessoas para algo que Jesus jamais as convidou. Jesus nunca convidou elas para isso. Quando Jesus convida para o pecador deixar o pecado, para o pecador morrer para o pecado. Quando deixamos de confrontar o pecador com o pecado, estamos convidando, falando a ele: olha, venha para Cristo e permaneça em pecado, porque não tem problema nenhum. Quando convidamos o pecador sem mostrar a ele o pecado, a necessidade de transformação, estamos dizendo: olha, venha, seja igreja. Porque você, como igreja, vai poder fazer tudo o que você faz no mundo e muito mais. Por isso que as igrejas do nosso país têm deixado de ser igreja. Tem só a estampa, só o nome de igreja. Mas igreja mesmo não tem sido. A igreja do Senhor, irmãos, tem sido arrebatada. Os irmãos creem no arrebatamento? Já leram sobre o arrebatamento? Ele está acontecendo. Deus está levando o seu povo. Em vez de crescer, está diminuindo. Porque se o povo de Deus estivesse crescendo, o que aconteceria no mundo? Olha, que silêncio sepulcral. Os irmãos sabem ou não sabem, não querem responder. O que está acontecendo no mundo? Está aumentando o pecado ou está diminuindo? Aumentando. As desgraças estão aumentando ou diminuindo? Ora, se a igreja estivesse crescendo, o mal estaria o quê? Diminuindo. É um pensamento lógico. Mas se a igreja não está crescendo, o mal está aumentando. Então Deus está arrebatando a sua igreja. E muitos não têm visto, irmãos. Muitos querem ver uma igreja cheia. Há igrejas com 5.000 membros, 10.000 membros. Mas será que aqueles membros vivem o verdadeiro evangelho? Tem compromisso com o Senhor ou são apenas frequentadores de igreja? Quantos de nós podemos falar: não, eu sou servo do Senhor, eu amo ao meu Deus, e demonstro que amo ao meu Deus porque eu cumpro a palavra do Senhor? Quantos não têm um ponto de interrogação no seu coração? É só perguntar: se Jesus voltasse agora,
nesse momento? Você iria para o céu ou para o inferno? Alguns criticando. Pensa para falar. Como pensa? Se você crê em Cristo Jesus, você é salvo, no abrir e piscar de olhos, estará onde? No céu. No céu. Por isso que você vê muito crente que diz: ah, meu Deus, ora por mim, meu coração está quase parando, eu não quero morrer mais, eu tenho medo da morte. Mas crente tem medo da morte? Eu posso nem encontrar com o Senhor? É encontrar com o Senhor. Então, precisamos temer a morte. A palavra de Deus, irmãos, quando nós, igreja, anunciamos essa palavra, somos boca de Deus no mundo. E o Senhor Jesus, ele vai fazer a separação, fundamentado neste convite de arrependimento, neste convite de vida eterna, aqueles que aceitam, aqueles que vivem o arrependimento do Senhor. Esses certamente serão separados dos bodes, das cabras, são ovelhas do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 31 e 33 fala sobre isso. Se os irmãos quiserem ler, podem ler. Quando nós anunciamos a palavra do Senhor, nós seremos rejeitados ou nos aceitarão de acordo com se a pessoa quer ser de Cristo Jesus ou não. Se a pessoa quer ser de Cristo Jesus, ela dará ouvidos, aceitará a palavra, vai se submeter à espada do Senhor. Mas se ela não é crente, ela vai se rebelar, se revoltar contra a palavra do Senhor. E é assim que diz a primeira carta de João, capítulo 4, verso 6, diz: quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Não devemos nos preocupar em suavizar, amados, a palavra de Deus. Não devemos nos preocupar com isso. A nossa preocupação é falar a palavra do Senhor. Por mais dura que ela nos pareça, por mais penetrante, cortante que ela nos pareça, nós precisamos anunciá-la, vivê-la. Porque aqueles que são de Deus, ou aqueles que querem ser de Deus, ouvirão e virão. Mas aqueles que não são de Deus, que não querem ser de Deus, ou rejeitam ao Senhor, receberão sobre si as consequências dos seus atos. Mas nós não teremos o sangue deles em nossas mãos, porque testemunhamos e vivenciamos a palavra do Senhor. Concluindo, o que Deus falou com você hoje? O que Deus falou contigo hoje? Já listei algumas coisas. Deus falou que a palavra dele faz distinção entre o justo e o ímpio, entre o obediente e o pecador. A palavra de Deus nos falou que nos faz enxergar em que lado estamos e em que lado queremos permanecer. Falou também que há duas maneiras de vivermos neste mundo: obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, submetendo-nos à vontade de Deus, ou rejeitando a vontade de Deus e fazendo a nossa própria vontade. E as consequências já assumimos nessa própria vida. Falou-nos também que Jesus se identifica mais com aqueles que ouvem a palavra de Deus do que com seus próprios familiares consanguíneos. A palavra de Deus falou que a nossa missão não é suavizar a palavra de Deus, mas anunciá-la como ela nos é dada, porque nós somos boca de Deus neste mundo, nós somos profetas. Olhem para Jeremias, olhem para Isaías, eles falavam o que Deus mandava eles falar. Olhem para Elias, Deus falava com Elias e Elias falava ao povo, independentemente das consequências. Elias falou para Acabe que haveria uma seca. Foi do agrado do rei, irmãos, saber disso? O que Elias fez logo após ter falado com Acabe que ia haver seca por 3 anos e meio? Saiu fora. Você está maluco? Esse cara queria matar de qualquer maneira. E era isso mesmo. Acabe quis matar Elias de qualquer maneira, por causa dessa profecia. Jeremias foi parar aonde? Por falar a palavra de Deus. No cárcere, no calabouço. Nós temos um preço a pagar por falar, pregar, viver a palavra de Deus.
Mas nada, irmãos, nada neste mundo é incomparável, é comparável com a recompensa, com o galardão que nos espera nos céus, se formos crentes fiéis. Amém? Que Deus nos abençoe a viver, ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Há um hino em nosso cantor cristão, hino 310 do nosso cantor cristão. Ele fala sobre isso, crer e observar. Não me falha a memória.